Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais um culto transmitido aí pelas nossas plataformas, pelo Facebook e também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo e hoje certamente Deus vai falar ao teu coração, amém? E antes de nós iniciarmos a nossa mensagem de hoje, eu gostaria de dar dois avisos muito importantes. Hoje é dia 16 de janeiro, amanhã, dia 17, nós voltamos com as aulas da Escola de Música. Então você que tem o desejo, né, de estar numa equipe de louvor, tocando, cantando, você tem a oportunidade de já fazer as suas matrículas e voltar aí a estudar, para quem já iniciou seus estudos, ou iniciar, né, os estudos aqui de música na nossa Escola de Música. Você pode ligar diretamente aqui no 2441-0004 ou 2479-3203, e marcar uma aula teste com os professores. Essa aula será gratuita, os professores vão conversar com você e após essa conversa você pode agendar o melhor horário, né, e assim escolher o curso que você deseja, né, estar ministrando para louvor, para a glória de Deus. Amém, amados? Então, amanhã, dia 17, a Escola de Música retorna com as aulas. Outro aviso muito importante é que, a partir do dia 24 de janeiro, nós iniciaremos nosso período de primícias. As primícias desse ano vão começar no dia 24 e vão até o dia 5 de fevereiro. De 24 de janeiro a 5 de fevereiro. Já reserve esse tempo na sua agenda para que você possa acompanhar tudo aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesses dias tão preciosos para nós. As primícias desse ano vão tratar a respeito de renovo, porque esse para nós, por entendimento do nosso espírito, Deus tem falado conosco, é um tempo de renovo, é o ano do renovo. Então, separe esse tempo na sua agenda, prepare-se para que todas as noites você possa acompanhar as mensagens que serão liberadas. Nós teremos aqui no Gopouva esse evento, será presencial, porém, nem toda a igreja poderá participar junta no mesmo dia. Então nós teremos uma escala que nós estaremos falando aí na próxima semana para que todos possam participar presencialmente, mas também online, assistindo, né, e recebendo as palavras que serão ministradas. Amém, amados? Glória a Deus. Gostaria de falar com vocês hoje de algo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Lendo o capítulo 4 de Efésios, eu comecei a meditar, a entender algumas coisas que até então, por muitas vezes que eu tinha lido, aquilo ainda não tinha saltado como tem saltado nesses dias aos meus olhos, principalmente ao meu coração, em relação à maneira de como nós devemos andar diante do Senhor. O título dessa mensagem de hoje é Dignamente à vocação e ao chamado. Porque esse texto ele começa falando justamente a respeito de nós andarmos de maneira digna diante do Senhor. Mas antes de nós compartilharmos e lermos alguma coisa, eu gostaria de fazer uma breve oração, para que o Espírito Santo possa tomar esse momento que eu estou aqui ministrando, mas também o momento onde que cada pessoa estará ouvindo e recebendo esta palavra. Se você puder no seu lugar, feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, na sua presença, abrir o nosso coração, render a nossa vida, Senhor, para que a Tua palavra, para que a Tua vontade se manifeste e se cumpra em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, andar de maneira digna à vocação e ao chamado que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, nós queremos, dessa maneira, abrir o coração e nos render plenamente ao Senhor. Nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito nos conduza nessa mensagem, ao falar e ao ouvir, trazendo ao nosso coração, Senhor, princípios e fundamentos para que a nossa vida possa estar alinhada e se apoiar nesses fundamentos e assim crescer para a glória do Senhor. Oramos e cremos e no nome de Jesus, por fé, já recebemos. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, em Efésios, no capítulo 4, nós não vamos ler o capítulo inteiro, apenas metade desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação.
de maneira digna da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a obra do ministério em algumas versões, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que pela astúcia induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Amados, esse texto ele contém coisas muito importantes, mas eu gostaria de falar de 4 pontos desses 16 versos que nós lemos aqui. Primeiro, justamente, ele está ligado ao título dessa mensagem, onde no verso 1 fala que nós devemos andar de maneira digna à nossa vocação, ao nosso chamado. Amados, é importante, e especialmente nesses últimos dias, como igreja, nós temos mergulhado em uma verdade de que Deus ele tem um chamado para todos nós. Deus nos santificou e a santificação nos possibilita estarmos em sua presença e cumprirmos com o seu chamado, com o ministério que ele tem para todos nós. Eu gostaria de, durante a mensagem, sempre frisar esse todos nós, porque essa palavra é para todos nós. Então existe um chamado, existe uma vocação na qual você e eu fomos chamados, mas nós não podemos andar de qualquer forma nesta vocação e nesse chamado. Nós precisamos andar de maneira digna a este chamado. Precisamos entender a natureza desse chamado e a importância dele para que nós possamos assim corresponder com Deus. O Senhor Jesus, quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, estava ensinando o povo a orar, ele frisou justamente um ponto muito importante, no qual ele disse: seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Amados, eu quero dizer para você que o chamado de Deus para a tua vida e a vocação na qual ele estabeleceu para você e para mim, para todos nós, é uma vocação que nos capacita a exercermos o chamado, exercermos o ministério. E fazer a vontade de Deus está no centro disso. Porque a vontade de Deus ela tem que se cumprir na terra, como ela é no céu, como ela acontece nos céus. E para que a vontade de Deus se cumpra na terra, em primeiro lugar ela deve acontecer, ela deve cumprir-se na minha e na sua vida. Então, quando a vontade de Deus é estabelecida em nós,
A vontade de Deus, ela também é estabelecida através de nós. Então, quando nós andamos de maneira digna, nós estamos aceitando o chamado, nós estamos recebendo essa vocação, mas ao mesmo tempo correspondendo a ela de maneira correta. Andando de maneira digna à vocação e ao chamado. Por isso que no verso 1, Paulo ele faz questão de falar a respeito disso, inclusive se identificando ele como um prisioneiro do Senhor, porque ele sabia que ele não podia deixar de fazer aquilo que era a vontade de Deus na vida dele, então ele coloca-se como um prisioneiro, não porque ele estava preso fisicamente, mas porque ele tinha uma condição que estava totalmente ligada, a sua vida estava ligada ao chamado e à vocação que ele recebeu de Deus. Por causa disso, então ele pede isso à igreja quando ele diz, rogo-vos. Então, nesse contexto, o chamado do Espírito para a nossa vida está continuamente sendo liberado para que a gente possa corresponder ao chamado e viver segundo a vocação com que Deus liberou a respeito da nossa vida, a respeito do nosso ministério. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar com os irmãos. Nós precisamos andar de maneira digna com a nossa vocação, com o que nós somos chamados. Agora, para isso, o capítulo 4 inteiro vai tratar de como nós vamos andar dessa maneira digna, andar dignamente diante de Deus em relação ao chamado dele para nós. Mas eu parei aqui na metade do capítulo, porque eu creio que nós podemos extrair aqui alguns pontos que já são muitos para a gente meditar e para a gente viver, mas eu creio que nós podemos mergulhar nisso. Segundo ponto que eu gostaria de frisar, depois de nós entendermos que nós devemos andar de maneira digna, está no verso 7 que diz que a graça de Deus, o dom de Deus, ele foi distribuído a todos nós como uma medida proporcional. Existe uma medida da graça, do dom de Cristo sobre a tua vida. Existe uma medida sobre a minha vida. Evidentemente, a graça de Deus, ela vem sobre todos aqueles que a recebem. Mas existe uma manifestação desse dom de maneira proporcional. A tradução que eu escolhi para ler para vocês aqui, ela deixa muito claro isso quando diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Em algumas traduções, versões, nós encontramos segundo a medida do dom de Cristo. Eu creio que esse dom, ele vem em medidas diferentes. Assim como fé também, ela tem medidas diferentes. Todos nós recebemos uma porção de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Assim como todos nós recebemos uma porção de dom, ou uma medida, ou uma proporção do dom de Cristo sobre a nossa vida. E veja, isso não quer dizer que exista acepção de pessoas, mas existe diferentes propósitos na vida do crente para a igreja. A igreja é um organismo, não é uma organização. Todos nós somos comparados como membros de um corpo, de um organismo vivo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo é vivo. Cada parte, como nós lemos lá em Romanos capítulo 12, e também em 1 Coríntios 12, quando Paulo faz essa comparação, essa analogia com o corpo humano, cada parte, ela contribui, ela ajuda, está conectada com a outra, para servir a outra parte. Então todos nós somos membros desse corpo, e devemos servir nesse corpo, segundo aquela proporção do dom que nós recebemos, por causa do propósito de Deus em relação ao ministério de cada um de nós. O corpo é algo coletivo que se une em um, porém individualmente todos nós somos membros desse mesmo corpo. Por isso que nós lemos aqui, há somente um corpo e um só espírito, em que nós fomos chamados, em uma apenas esperança, uma só. Existe uma vocação para cada um de nós, porque ele fala a respeito disso, uma só esperança da vossa vocação, ou seja, cada pessoa que recebe uma vocação, uma medida do dom, uma proporção do dom de Cristo, está ligado a essa mesma esperança, e ao mesmo Senhor, à mesma fé, ao mesmo batismo, ao mesmo Deus e ao mesmo Pai de todos. Agora, esse Pai, esse Deus, que nós estamos falando no verso 6, diz que Ele é Pai de todos nós, Ele está sobre todos nós,
e Ele age por meio de todos nós. Lembra que eu falei? Eu quero frisar bem esse todos nós. Por quê? Porque Ele está em todos nós. Então Deus, Ele quer usar a igreja, Ele quer usar o corpo de Cristo, Ele quer usar cada filho de Deus, cada servo de Deus, segundo a proporção do dom que Ele distribuiu, para que este dom cumpra o seu propósito, e todos esses juntos possam assim cumprir plenamente a vontade de Deus. É importante que a gente entenda que a responsabilidade não é apenas de um líder, de um pastor, de alguém que está à frente da igreja ministrando, ou de um pequeno grupo de pessoas ali ministrando, mas a responsabilidade em termos de ministério está sobre os ombros de toda a igreja, e todos nós precisamos entender que esse Deus que distribui os dons, Ele está em nós, Ele está agindo por meio de nós, e Ele deseja que todos nós possamos corresponder àquilo que Ele mesmo colocou em nosso coração. Isso é fundamental, amados. Jesus, Ele conta em suas parábolas, né? E uma dessas parábolas, em Mateus capítulo 25, Ele traz aquela parábola dos talentos. Muito parecido, ele também lá em Lucas 19, ele fala da parábola das minas, né? Mas nessas duas parábolas, embora nós temos ali alguns elementos diferentes, nós encontramos ali o mesmo foco. Jesus diz que um senhor, e esse senhor ele compara com o próprio Deus, ele confia parte dos seus bens a alguns servos. 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. Esses talentos ficaram sob responsabilidade, esses dons ficaram debaixo da responsabilidade daqueles servos. E esses servos então começaram a trabalhar com aqueles talentos. Aquele senhor então, ele se ausentou daquela terra durante um tempo, depois ele retorna, e ao retornar ele vai prestar contas daquilo que ele entregou aos seus servos. E o primeiro que recebeu 5 talentos, ele fala: olha, eu peguei os 5 talentos, eu trabalhei, eu multipliquei esses talentos, está aqui mais 5. O que recebeu 2, fez a mesma coisa, está aqui mais 2. Mas o que recebeu 1, falou: olha, eu tive medo, porque o Senhor é muito exigente, e então eu escondi o seu talento, e está aqui o que é o teu, está aqui o teu talento. E a resposta do Senhor para aquele homem foi muito dura. Ele chama aquele servo de mau, de negligente. Ele tira aquele talento dele e entrega para aquele que tinha multiplicado em 5, né, os talentos. E ele fala assim: olha, ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Nós vemos aqui, amados, a responsabilidade que nós temos quando nós entendemos que recebemos algo da parte de Deus. Todos nós recebemos uma proporção, todos nós recebemos uma medida, todos nós temos talentos em nossas mãos que Deus nos deu. E nós precisamos entender como nós vamos trabalhar esses talentos. A proporção é diferente, a medida é diferente, porém todos receberam, e todos têm a condição de multiplicar isso, de trabalhar isso, de fazer isso produzir algo positivo para o reino de Deus, para o nosso Senhor. Então, é fundamental que nós entendamos que há uma responsabilidade. Eu vou repetir, para todos nós. Não para o pastor que está lá na frente, não para um líder, não para alguém que está à frente de um ministério, mas para toda a igreja. Toda a igreja precisa entender que há um chamado e há uma vocação para cada um, para que por meio da vocação, daquilo que nós recebemos da parte de Deus, e não tem a ver com as suas habilidades naturais, natas, as suas habilidades que você desenvolveu, mas aquilo que você recebeu da parte de Deus, isso é poderoso. Isso tem o poder de transformar situações, transformar ambientes. Isso tem o poder de transformar alguém doente em alguém são, instantaneamente. Isso tem o poder de mudar uma condição financeira por meio de uma palavra, de uma oração que você possa fazer. Então o poder que Deus derrama sobre a igreja, embora em medidas diferentes, alguém pode dizer assim: mas eu recebi muito pouco. Mas eu digo para você que o pouco que você recebeu de Deus é muito diante de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. O pouco que você recebeu é muito para qualquer pessoa que está carente do favor de Deus, que está ali desgraçada, sem a graça de Deus, esperando que alguém vá com uma medida do dom de Cristo, e assim ofereça esse dom, libere esse dom, e transforme aquela situação. Lembre-se disso. Você pode ser novo na fé,
Você pode achar que você não tem muita coisa como dons da parte de Deus, mas o que você tem já é suficiente. E o que você tem o poder de trazer multiplicação. Eu sempre gosto de falar que Deus, que é o matemático por excelência de todos os matemáticos, né? Creio que nenhuma mente no universo pode chegar perto da mente de Deus, mas em termos matemáticos principalmente. Mas Deus, como um excelente, né, matemático, ele não gosta de algumas operações matemáticas. Eu creio que Deus não gosta de subtração, Deus não gosta nem de soma, muito menos de divisão, mas Deus gosta de multiplicação. Nós vemos que a multiplicação está presente desde Gênesis, quando Deus falou, cresçam e se multipliquem. Quando Jesus pega ali alguns pães e peixes, ele multiplica aquilo para que uma multidão possa comer. Quando ele libera uma palavra para pouco mais de 100 pessoas, falando, vocês vão fazer discípulos, vocês vão multiplicar e vão fazer com que a igreja cresça. Então nós vemos que o propósito de Deus sempre está ligado à multiplicação, e você carrega isso, você tem isso no teu espírito, mesmo que você entenda que você recebeu pouco da parte de Deus. Eu digo para você mais uma vez, o pouco que você recebeu já é muito para aquilo que você precisa, amém? E para que outros também possam precisar e cruzar o seu caminho. O que você carrega é mais do que suficiente. Existe uma medida, e essa medida precisa ser trabalhada. Assim como fé, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aumentada, eu creio que o dom de Cristo na sua vida também pode ser aumentado e multiplicado. Mas como isso vai acontecer? Quando você entender esse chamado e corresponder a esse chamado. Quando você se colocar diante de Deus, falando, Deus, usa a minha vida. Quando você disser Rinene, ou eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Maria disse isso para o Senhor. Ela não entendeu muito bem o que aquele anjo estava falando para ela, que ela daria à luz a um filho, mas quando ela entendeu que o poder de Deus faria aquilo, ela falou, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim essas palavras. E muitas vezes nós precisamos ter essa postura em nossa vida. Nós podemos olhar diante dos desafios que nós observamos diante de nós, perante a jornada que temos que percorrer, e a gente pode ficar até assustado com a quantidade de coisas, ou com os tamanhos dos desafios que tem diante de nós, porém, o que nós precisamos entender é que Deus está nos chamando, Deus nos vocacionou, Deus derramou uma medida da sua graça em nossas vidas, e o que nós precisamos fazer é dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías um dia disse, envia-me a mim, pode contar com a minha vida. A partir desse momento, então, Deus começa a operar através daquele que se mostra disponível, aquele que se mostra, né, totalmente aberto para que o Senhor possa fazer algo através da sua vida. Então nós todos recebemos uma medida, uma proporção do dom de Cristo, e precisamos corresponder com isso, trabalhando e praticando na nossa vida aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, amém? Nós podemos olhar para esse dom de Cristo, e muitas vezes a gente fica, né, muito feliz, muito grato no coração por Deus ter confiado a nós tamanha graça, tamanha oportunidade de poder corresponder com a sua vontade, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Tudo isso é tremendo. Mas no texto também tem aqui um segredo que é muito importante, que eu gostaria de destacar para vocês, que é o exemplo do próprio Cristo. A partir do verso 8, o texto vai dizer que Jesus foi aquele que subiu, mas também antes foi o que desceu. O texto diz assim, ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus foi aquele que desceu. Ele, de duas formas nós podemos entender esse desceu. O primeiro é lembrando do texto de Filipenses capítulo 2, né, que fala que ele abriu mão da sua glória, ele se humilha, ele se esvazia, e ele se faz igual aos homens, descendo, né, no nível humano, para salvar a humanidade. Mas também Jesus, ao longo do seu ministério, ele sempre dizia que era necessário que ele morresse,
morresse por causa do pecado, para ser ele o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. E ele então morre na cruz, e a partir daquele momento, quando ele morre, ele é sepultado. Creio que Jesus ele foi levado a uma condição de condenação por causa do pecado que estava sobre os seus ombros. A Bíblia fala que ele tomou as nossas transgressões sobre si. Então ele tomou as transgressões e os pecados de toda a humanidade, e ele carrega esses pecados. Aqueles pecados necessitavam de justiça, e ele então enfrenta a condenação da morte para levar esses pecados. E ele, no meu entender, ele é levado sim ao inferno, e ali ele enfrenta essa justiça, porém, pelo fato dele próprio não ter pecado, ele cumpriu a justiça de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também por um, pela justiça de um, a vida de Deus, o perdão podia ser estendido a todos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Por isso que ele tomou sobre as suas mãos de autoridade as chaves do inferno e da morte. Ele tem autoridade porque a morte não pôde segurá-lo, porque o próprio Deus o ressuscita. Então Jesus esteve até as partes mais inferiores da terra, não pensando fisicamente ou geograficamente, geologicamente, mas espiritualmente ele esteve nesse lugar, pagando o preço pelo nosso pecado. Então nós vemos que Jesus, antes de ser glorificado, ele desceu do céu, desceu até o ventre da terra, depois da morte. Então Jesus ele desceu e mostrou que esse deveria ser o caminho. Na última reunião que ele teve com os seus discípulos, Jesus ele tira suas vestes, ele se enrola com uma toalha, ele se ajoelha diante de cada um dos seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. Aquele trabalho normalmente era feito pelo pior servo, ou pelo pior escravo de uma casa. Jesus então ele faz isso, e depois ele diz para os seus discípulos: façam isso, porque eu estou fazendo para dar exemplo. Em outras palavras, ele disse: eu estou sempre descendo, para que vocês entendam que o meu poder, ele vai acontecer, ele vai se manifestar por meio de uma postura de humildade, de descer primeiro. Porque quando nós entendermos que embora carregamos uma medida e uma vocação da parte de Deus, isso é poderoso, porém não tem nada a ver conosco, não tem a ver com a minha habilidade, não tem a ver com o quanto que eu me preparei ou não por isso. Isso é dom de Deus, foi Deus que deu isso a nós. Então é importante que a gente sempre esteja olhando por exemplo de Cristo, para que a gente não permita que o dom de Deus nos leve primeiro a querer subir, senão primeiro descer. Jesus desceu, ele deu esse exemplo, ele afirmava que aquele que queria ser o maior, deveria ser aquele que serve, aquele que primeiro desce. O maior deveria ser o que serve a todos. E esse exemplo ele deu, e nós precisamos seguir esse exemplo, seguir a sua atitude, ter o mesmo coração, corresponder com ele. Os dons foram dados à igreja, amados, de maneira diferente. Como nós lemos aqui no verso 11, nós vemos que ele separou 5 ministérios, para que esses ministérios trouxessem edificação para a igreja. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, têm como objetivo multiplicar a graça que eles têm na igreja, para que toda a igreja flua na graça apostólica, na graça profética, na graça evangelística, na graça pastoral de cuidado das pessoas, na graça de ensino para ensinar as pessoas. Toda a igreja recebe desses ministérios, só que esses ministérios, embora sejam um grupo menor de pessoas, tem que ter o coração de servir a todos. Tem que ter o coração de servir a todos. Nós precisamos ter a postura de servos, primeiro descendo. Se nós vamos subir, não subiremos com as nossas forças. É Deus que vai fazer isso, é Deus que vai nos colocar no lugar que Ele deseja nos colocar. Assim como Ele fez com Jesus, eu creio que Ele fará com os seus servos. Aqueles que não se importarem com as suas próprias vidas, aqueles que entregarem a sua vida para servi-lo, aqueles que estiverem dispostos a abrir mão de tempo, de dinheiro, de uma série de questões
por amor ao Evangelho, por amor às pessoas, cumprindo o mandamento de amar a Deus e amar o próximo, de servir a Deus e de servir o próximo. Esse é o caminho de Jesus, primeiro descer, e nós precisamos entender isso constantemente, constantemente. Caso contrário, nós podemos nos perder no meio do caminho achando que nós somos alguma coisa. Lembre-se, amados, a graça de Deus é um favor imerecido. Ninguém na igreja está fazendo alguma coisa por mérito, está por vocação, está por um chamado, está por um comissionamento da parte de Deus. E as condições pelas quais esse ministério, esse serviço, esse chamado ou essa vocação vai acontecer, tem a ver com o dom de Cristo, tem a ver com o favor de Deus, tem a ver com a graça dele sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós atribuirmos a nós o sucesso, o avanço, o crescimento, ou qualquer outro tipo, né, de vitória que nós podemos alcançar em termos ministeriais, nós estaremos no caminho errado. Precisamos descer, precisamos sempre olhar para o Senhor. Em alguns momentos do ministério de Jesus, quando chegavam falando para ele, né, que ele estava tendo um certo sucesso, ele falava que ele ia morrer. Certa vez, alguns gregos vieram procurá-lo para ouvir a sua sabedoria, e os seus discípulos, eu penso que eles naquele momento estavam empolgados, dizendo para ele: Senhor, tem uns gregos querendo falar contigo, porque os gregos naquela época eram a nata do conhecimento. A filosofia grega vem desse tempo, né? Um pouco antes de Cristo ali nessa época, mas era um tempo onde o helenismo ainda era muito forte em termos de sabedoria e conhecimento dos gregos. E Jesus falou assim: olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Ele falava: o Filho do Homem precisa ser levantado, quando ele estava se referindo à crucificação, porque ele dizia que quando o Filho do Homem fosse levantado, crucificado, aí sim, na sua morte, ele atrairia todos a ele. Então, ele entendia muito esse caminho de sacrifício. Esse caminho de sacrifício está diante de nós também, e a gente não podemos desassociar ministério de sacrifício. É necessário que a gente abra mão de algumas coisas, descendo, abrindo mão em consagração da nossa vida, em favor daquilo que é a vontade de Deus. E Deus, ele vai, com certeza, oferecer, né, as condições pelas quais você vai avançar e vai cumprir com a sua vontade. Ainda que aquilo que Deus tem mostrado ao teu coração seja grande demais para que você possa ficar imaginando, eu digo para você que se Deus falou, ele é poderoso para cumprir isso na sua vida. Amém? E por fim, eu queria voltar para o início desse capítulo, do verso 2 e 3, quando ele fala de algumas características que são importantes aqui, que eu gostaria de frisar para que a gente pudesse andar de maneira digna a nossa vocação com que nós fomos chamados. Quando ele fala para nós andarmos, né, com toda humildade. Primeiro vamos parar nessa palavra, humildade. Amados, é necessário que nós tenhamos essa humildade. E humildade é uma coisa que às vezes pode nos enganar, não a coisa em si, humildade, mas o nosso entendimento a respeito de humildade pode estar um pouco distorcido. Nós precisamos entender o que realmente é humildade, porque às vezes a gente pensa que é humilde e a gente não é. Às vezes nós exalamos uma falsa humildade e a gente mesmo acredita que a gente é humilde, e às vezes não está sendo. Eu já me peguei muitas vezes assim na minha vida. Então é necessário que a gente medite muito a respeito de como nós realmente seremos humildes. E além de humildes, mansos, porque ele fala com toda humildade. Veja, não é com pouca humildade, com toda humildade e mansidão. A mansidão aqui não é apenas algo que tem a ver com um temperamento controlado, mas também, né, com o fruto do Espírito na nossa vida. Uma forma de nós enxergarmos, né, as situações e correspondermos às situações não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, da maneira bíblica em relação às coisas, ainda que o nosso entendimento ele fique confuso em alguns momentos. Em muitos momentos, né, de situações que enfrentamos, a gente pode ser injustiçado, a gente pode enfrentar algumas questões bastante difíceis, né, e
A carne, nessa hora, ela vai tentar se levantar, ela vai tentar, de alguma forma, trazer o sentimento para fora. Mas nós precisamos controlar as nossas emoções. E não é um controle apenas com a sua força de vontade, mas é com aquilo que Deus deu a você, com a proporção do dom de Cristo que Ele deu a você. Então é necessário que você creia que você carrega isso, para que no momento mais agudo que você enfrentar, você possa ser manso, expressar a mansidão no espírito, não de uma forma psicológica ou comportamental, mas no espírito. E essa mansidão, certamente ela vai trazer paz em alguns momentos, ela vai trazer equilíbrio em momentos onde as coisas parecem todas bagunçadas. A mansidão tem este poder e você carrega isso. Você carrega a humildade e você carrega a mansidão dentro de você. Então nós precisamos entender essa humildade e essa mansidão e permitir que o Espírito opere e flua através de nós por meio dessas duas condições que vão, com certeza, ser necessárias em alguns momentos que nós enfrentarmos. Agora, quando ele fala de humildade e mansidão, não para por aí, porque ele continua dizendo com longanimidade, ou seja, precisamos ser longânimos, precisamos ter um ânimo muito estendido, para que a gente possa demonstrar humildade e mansidão diante das coisas. Quando a gente lê isso, amados, significa que desafios e testes, provas virão para nos manter nesse lugar de humildade e de mansidão. Então eu tenho que ser longânimo, porque muita gente, quando ela estabelece uma meta e ela tenta fazer isso na carne, ela fala, não, eu vou ser humilde, eu vou ser mais manso, então ela tenta se controlar. Esse tipo de atitude tem um prazo de validade, você consegue fazer durante um tempo, mas chega uma hora que você não aguenta mais, aí você acaba explodindo. Agora, quando você permite que o dom de Cristo opere em você, isso não apenas vai funcionar durante um tempo, mas vai mexer com a tua essência, vai mexer com o teu coração, e aí o teu espírito começa a conduzir a sua vida. Por isso a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, porque vão se parecer com Deus, vão andar de maneira digna à vocação que Ele deu. Então nós precisamos corresponder a este princípio, de forma longânima. E ele fala uma outra coisa importante, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós temos aqui a humildade, a mansidão e o amor, que vai nos levar a suportar os outros. E esse suportar, como muitas vezes a gente usa essa palavra para aguentar uma pessoa chata, não é isso. O suportar fala de dar apoio, suporte a outros. Isso é uma condição fundamental quando nós entendemos o que é o corpo. Os seus pés te suportam, mas eles te suportam dando apoio para que você possa ficar em pé. Assim como várias partes do seu corpo te dão suporte de sobrevivência, como os seus pulmões, o seu coração, os seus rins, o seu fígado. Todas essas partes estão suportando o corpo, dando suporte ao corpo para que ele possa viver. Dessa maneira eu posso dizer que todos nós, como membros desse corpo, precisamos suportar uns aos outros, dar apoio uns aos outros, para que a gente possa assim cumprir com a vontade de Deus. Por isso que lá na frente, depois da operação dos ministérios que aperfeiçoam os santos para a obra do ministério, para o desempenho do serviço na igreja, veja, isso é para todos, não é apenas para os 5 tipos de ministério que nós encontramos lá no verso 11, mas para todo mundo, fala que tudo isso deve nos conduzir para que todos nós possamos cumprir com a vontade de Deus, chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento, não apenas o conhecimento, mas conhecê-lo intimamente, plenamente, chegar a uma imagem condizente com a imagem de Cristo, na estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso é o objetivo, amados, para a gente chegar. Tudo isso é o que Deus quer, que por meio do aperfeiçoamento mútuo na igreja, a partir dos 5 ministérios, mas também cada membro, um suportando, apoiando, dando suporte ao outro, a gente possa atingir isso, e assim, claro, andar de forma digna. Então, nós precisamos dar apoio aos irmãos. E por fim, no verso 3 ele diz, esforçando-vos.
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso também é fundamental porque preservar a unidade do Espírito não é fácil. Porque se fosse fácil, Paulo não colocaria: se esforce diligentemente. Se fosse fácil, não precisava se esforçar. A unidade sempre será um desafio na igreja. Agora, esta unidade que nós estamos tratando aqui no verso 3, é diferente da unidade que está lá no verso 13. É diferente, porque aqui nós falamos de unidade do Espírito. Lá para frente nós vamos ver a unidade da fé. Qual que é o problema na igreja em geral? Normalmente a igreja ela quer primeiro a unidade de fé. Ou seja, todos estão em torno de uma palavra, de uma doutrina, de uma visão, de uma estrutura, e aí então, porque há uma concordância, nós podemos andar juntos nesse processo. Mas antes dessa unidade de fé, antes que os ministérios possam aperfeiçoar, treinar, tocar a igreja, abençoar a igreja com aquilo que eles carregam e chegar nessa unidade de fé, antes disso tudo, há um compromisso individual, pessoal, de todos nós, de andarmos em unidade de espírito. Normalmente a gente coloca a unidade da fé primeiro para ter unidade de espírito lá na frente. Mas o que nós encontramos nesse texto é que há uma responsabilidade, primeiro individual, de se esforçar para guardar a unidade do espírito. Para que lá na frente a gente possa ter unidade de fé forte, né? Realmente vinculada. E se esforçar para isso, amados, fala de você abrir mão da tua justiça própria, dos teus argumentos, das suas ideias, muitas vezes, daquilo que você enxerga, porque às vezes a gente é cheio de conceitos e preconceitos e tantas ideias e pensamentos, só que muitas vezes esses pensamentos estão numa linha muito natural, humana, talvez carnal e até mesmo diabólica. E a gente precisa peneirar tudo isso, tirar tudo isso fora e entender o que realmente Deus quer que nós vivamos, que é se esforçar para guardar unidade com as pessoas, no Espírito. Significa que eu vou enxergar as pessoas, eu vou receber as pessoas primeiramente no Espírito, sabendo que Deus tem amor por aquela vida, que Jesus morreu por aquela vida, então ela é digna também do meu amor, do meu serviço, por isso eu tenho que descer diante dessa pessoa. Eu tenho que me esforçar para guardar essa unidade no Espírito com ela, sem julgamentos, sem palavras torpes, sem palavras de crítica, de qualquer tipo, de comparação, e sim de amor, se esforçando para guardar unidade com essa pessoa. Todos nós somos diferentes, certamente Deus vai colocar ao longo da tua jornada, pessoas que você não vai ser tão parecido com ela, ou vai ter tanta afinidade com ela, afinidade de gostos, né? de vida, enfim, de visão e outras coisas, mas essas pessoas diferentes de você, são as pessoas que Deus, pela palavra, diz para você e para mim, evidentemente, se esforce por guardar a unidade do Espírito com essa pessoa. Quando a gente faz isso, nós vamos começar a entender que a vida cristã ela vai fluir de uma forma muito mais leve. Mas não, esse esforço, amados, tem que estar voltado justamente para a medida do dom, da graça que Deus liberou sobre a tua vida. Não vai ser apenas de você. Você tem que se apresentar diante de Deus. E Ele vai operar tudo isso através da sua vida, se você permitir. E aí você sim, vai se esforçar para guardar essa unidade do Espírito, do corpo de Cristo, da igreja, da tua célula, dos irmãos que você conhece na igreja. Alguns deles podem pisar na bola com você, eles podem fazer coisas que te desagradam, podem fazer coisas que te decepcionem, mas se esforce para manter a unidade do Espírito, porque quando você faz isso, da tua boca não vai sair palavra de condenação, e só palavra de bênção, palavras que vão trazer vida e não morte, porque foi para isso que Deus derramou o dom sobre a tua vida, para que você abençoe, para que você libere vida e não morte, bênção e não maldição. Amém? Que Deus ele possa conduzir a tua vida, para que você possa andar de maneira digna com a vocação com que você foi chamado.
Que o Espírito Santo te dê graça para que você possa não apenas entender isso, mas viver isso. Você, tua casa, tua família, teu ministério esteja alinhado com esses princípios em nome de Jesus. Queria fazer uma oração para abençoar a tua vida, a tua semana. Então, onde você está, se você quiser orar por esses pontos, ore também nesse momento, mas eu gostaria de liberar uma palavra sobre a tua vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que está ouvindo ou assistindo, Senhor, esse culto, essa palavra. Peço que o teu Espírito, Senhor, traga entendimento e revelação sobre esses pontos que nós compartilhamos aqui hoje, para que eles possam, Senhor, corresponder com a tua vontade, andando de maneira digna com a vocação que o Senhor distribuiu para cada um, para que eles possam, Senhor, correspondendo assim, tocar a vida de outras pessoas, estendendo a tua graça, estendendo o seu amor, estendendo o seu poder, estendendo, Senhor, a tua misericórdia, estendendo o seu cuidado, e assim, Senhor, tocar a vida de outras pessoas. Senhor, eu oro para que essas pessoas tenham oportunidade, tenham, Senhor, situações e circunstâncias onde eles serão exigidos de acordo com a vocação e o dom que o Senhor derramou sobre a vida deles, para que eles possam ter a oportunidade de corresponder com o Senhor. Mas eu peço também, Senhor, lembra-os nesse momento, não permita que eles estejam distraídos, Pai, ou se esqueçam dessa responsabilidade, mas nesse momento, que o teu Espírito os levante, Senhor, e os conduza de uma forma sobrenatural, para que eles vençam a vergonha ou a timidez e possam, Senhor, ali, naquela situação, no meio daquela situação, liberar uma palavra, ter uma ação que vai trazer a mudança, que todos naquelas circunstâncias vão esperar, ou talvez nem esperem pelo desespero, mas a esperança do chamado e da vocação será manifesto por meio dos teus filhos e dos teus servos. Eu peço que o Senhor levante a igreja nesse tempo, com autoridade, com ousadia e com poder. Assim eu oro, assim eu abençoo a cada irmão, a cada irmã que está ouvindo essa mensagem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro e creio, Senhor, e digo amém e amém. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Amados, muito bom estarmos aqui juntos, e estaremos novamente aqui, no próximo domingo, nesse mesmo horário, com mais uma palavra. Lembrando que esta palavra ela fica aí nas nossas plataformas. Se você puder, compartilhe isso com as pessoas da tua célula, para que eles possam assistir ou ouvir, Lembre também que nós temos os nossos podcasts com algumas palavras que estão sendo liberadas ali todas as semanas, Então tem o Verbo Vivo Podcast e tem o Verbo Vivo Pregações, que são mensagens antigas que nós temos disponibilizado ali para os irmãos mais saudosos, ouvirem mensagens desde 2006, 2007 para cá, tá bom? Então Deus abençoe a tua vida, seja uma semana cheia de oportunidades para que você possa cumprir com o teu chamado e com a tua vocação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.